Ei, você aí! Ei, você mesmo! Você mesmo! Pergunte o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. O que eu achar na Bíblia. Pastor Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente morrer, a gente for lá pro céu, é lógico que você vai morrer primeiro que eu, né? Mas quando a gente for lá pro céu, eu vou te conhecer, você vai me conhecer? Responde aí. Fala, Thalitinha, sua linda! Que pergunta, hein, menina? Já me matou logo assim de cara? Que isso? Pera aí, nós vamos viver muito ainda. Eu vou passar de 100, você vai passar de 200. Muito boa sua pergunta, menina! Você é muito massa. Presta atenção. Isso aí é meio polêmico, isso aí é meio conturbado, meio problemático. Então, pergunte o que quiser, responda o que eu achar na Bíblia. Abre aí comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19, Jesus conta uma história e diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo que se chamava Lázaro, coberto de chagas, todo ferido, todo machucado, jazia à porta daquele. O cara dentro de casa comendo, bebendo, vida boa, do lado de fora o mendigo, o rico e o Lázaro, certo? Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Olha, imagina a cena, Thalita. O ricão lá dentro de casa tinha de tudo. O mendigo Lázaro lá do lado de fora não tinha nada. Todo machucado, o cachorro ainda vinha lamber a ferida dele. Ele olhava as migalhas, os pedacinhos de comida que caía da mesa do rico e ele queria se alimentar só das migalhas. E o rico não dava nada para ele, não. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Parou. Eu sei que tem gente que está ouvindo falando assim: ah, mas o pastor Manu está usando uma parábola para poder fazer teologia. Calma, eu sei disso, que eu não posso fazer teologia em cima da parábola. Eu só tô lendo o evangelho, beleza? Calma. 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe a minha boca, a ponta do dedo na água e bota na minha língua para eu refrescar, porque eu tô atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você viveu bem pra caramba, cara. E o Lázaro recebeu os mal. Então, agora, aqui ele está sendo consolado. E você está aí sofrendo. Ele sofreu a vida inteira e você se deu bem a vida inteira. Agora que morreu, você vai se dar mal e ele vai se dar bem. Só inverteu. Disse, porém, além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vocês, não podem. E os que querem passar daí para cá, também não podem. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar. Ele falou: então me manda de volta para eu avisar meus irmãos para eles viver diferente do que eu vivi, para não vir para o inferno. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Claro que Moisés e profetas aqui significa as escrituras. Eles têm a lei de Moisés e os profetas. Leis, profetas e escritos. Toda a literatura dos hebreus que nós chamamos de Antigo Testamento, certo? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não vão ouvir ninguém. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão ouvir. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a uns destes pequeninos. O que é que Jesus estava querendo ensinar? Que o rico não pode tratar com injustiça o pobre. O cara tinha tudo lá dentro,
do lado de fora o mendigo sem ter o que comer. E aí Jesus está contando essa história para dar essa lição. Nessa história, nessa ilustração que Jesus faz, para ensinar sobre a justiça que temos que praticar no reino de Deus, ele conta uma história. Na história, há a divisão entre o seio de Abraão, que pode ser aqui o estado intermediário entre a morte e a vida eterna, e o inferno, que é o tal do Hades, o lugar para onde vai os mortos para aguardar o juízo. E aí, minha filha, diz aqui que lá, mesmo estando mortos, um lá no seio de Abraão e o outro lá no inferno, eles se reconheceram. Então, tem gente que diz assim, Thalita, vai reconhecer sim, porque se não reconhecesse, Jesus não falaria isso no meio da história. Tudo bem que é uma parábola, mas Jesus não falaria algo que nunca poderia acontecer. E aí, tem gente que diz assim, não, depois que morre, apaga a memória tudo, e pá, e o corpo, esse corpo aqui, esse cérebro, essa memória, e tudo que eu tenho, vai morrer. O meu corpo ressurreto, glorificado, que vai para a glória, não vai lembrar de nada para não ter sofrimento, para não ter saudade, para não ter isso, aquilo, aquilo outro, não vai lembrar de nada. O fato é, Thalita, que na Bíblia a gente não encontra claramente nenhum nem outro. Então eu só li essa história aqui porque ela foi contada por Jesus e está na Bíblia e pode ser usado para embasar quem acha que a gente vai lembrar um do outro. Mas tem uma turma que diz que não vai lembrar. O que eu sei é o seguinte, se eu vou lembrar ou não lembrar, estou preocupado não, porque eu vou estar na presença de Deus por toda a eternidade. Você acha que eu vou querer ficar lembrando das coisas aqui? Eu estou diante do Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente, majestoso, glorioso, nunca mais tem sofrimento, tem dor, tem nada, eu estou eternamente descansando em paz. Você acha que eu vou preocupar com memórias e lembranças? Eu acho que não. Mas, fique à vontade, Thalita. Tem uma turma que diz que sim, tem a turma que diz que não. Beleza? Tem vários textos bíblicos, mas eu não tenho tempo de falar muito, então fica aqui só uma fagulha para você estudar mais esse assunto e responder de forma simples, objetiva, com essa citação de Jesus. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado.